É isso aí, sente-se à mesa. Tá começando mais um Proposições, esse na estrada. Eu devo perceber que isso aqui não é um fundo chroma key. A gente de fato está aqui na ilha. É uma ilha aqui? Cumbu? Na ilha do Cumbu, no estado do Pará. A gente já gravou um episódio aqui na estrada do Pará, mas foi lá no centro, bem na praça central aqui de Belém. E hoje a gente está num ambiente assim, bem livre, né? Bem solto. Estamos chegando aí no final do ano e graças a Deus temos tido uma amizade muito grande com esse estado. Então, sempre que a gente vem aqui, a gente quer encontrar os irmãos e a gente está aqui no ambiente aqui, a Camilinha, o Matheus, a Carol e o Lucas, que está aqui gravando com a gente hoje, né? Ele vai se apresentar e a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da cultura, do evangelho, qual é a cultura certa, qual é a cultura errada, qual é a cultura do reino. E vamos lá, se apresenta aí, depois a gente filma a Carol. Vamos junto. Prazer, sou o Lucas, casado com a Carol, 4 aninhos, vamos fazer agora em janeiro. Então, final do ano que vem a gente já começa virando 4 anos. Não temos filhos ainda, mas assim, temos tido muitos jovens para cuidar, que alguns são responsabilidade já quase de um filho, só não está na casa. Somos uma família muito grande, família de pastores, na verdade. Meu pai, pastor da igreja onde a gente congrega, e meu irmão também só não foi consagrado ainda, ordenado, mas pastoreia junto conosco a família que Deus tem nos dado aqui na cidade. Essa amizade também é um presente de Deus para nós, na verdade. Essa amizade começou pelo Daniel e hoje a gente conhece uma galera, na verdade, tanto que o último episódio que foi aqui no estado Proposições foi com o pastor Wanderson, um irmão nosso que conhecemos através da vida desses irmãos de São Paulo. E para nós é uma graça estar aqui nesse lugar, né, na ilha, algo que é muito cultural do nosso estado, nosso jeito de ser, bem dentro da floresta. E assim é uma graça estar filmando aqui hoje, porque a gente mostra mesmo assim a nossa cultura, o nosso jeito, a nossa região, a nossa geografia. Isso é muito bacana. Eu quis gravar aqui. Até brinquei, né, que o nosso amigo Grulha tá aqui também. Não aqui nesse lugar, mas tá em Belém. E aí a gente tinha algumas opções de restaurantes para ir. Mas esse restaurante específico é um lugar que a gente gosta muito porque foge literalmente dos ambientes que eu frequento, né? Então eu não pego nem um Uber, nem um trem, nem um metrô, nada, né? A gente pega literalmente um barco, uma canoa, né? Uma pequena canoa, e ela faz esse trajeto que a gente atravessa o rio maior ali de Belém e entra numa pequena viela, assim, vamos chamar, num braço do rio, e a gente cai aqui nesse lugar maravilhoso e tem tudo a ver com o que a gente vai falar, porque a gente tem tido essa graça, como o Lucas falou, né, de conhecer pessoas, de viajar não só aos estados do Brasil, mas também de conhecer denominações diferentes. Porque às vezes no mesmo estado, as denominações geram culturas diferentes, né? E aqui, assim, no norte do país, a gente tem visto aqui muita coisa boa, muitos pontos extremamente positivos, como a gente estava falando agora há pouco, de uma parte da cultura desse nosso povo, da sua alegria, da sua afetividade, e a gente quer falar um pouco sobre o que nós vemos aqui nessa cultura de algo positivo, né, para a gente depois pontuar algumas coisas que são desafios, né? Só lembrando, né, ontem a gente estava aqui e a gente foi no restaurante lá em Belém, né, no centro, mais lá pro centro. Aí sua mãe falou assim, pega o lenço lá. Aí eu, o lenço, pra que lenço, né? Eu imaginei, será, sei lá, vamos limpar a mão, aqueles lencinhos umedecidos de álcool, né, que limpa a mão. Tal. E não era o lenço, né? Ela tava falando do guardanapo. Aí eu falei, meu Deus, isso não é lenço. Teve outra coisa, né, que não lembro o que a gente fez ontem, que eu fiquei, é muito diferente, né? É muito. A carne assada. A gente foi no restaurante, você vai querer uma carne assada? Aí eu, sim. Aí ela, com molho, batata e não sei o que lá, na panela de pressão. Aí eu, mas a carne assada não
Não Cadê vai o na carvão? panela de pressão, né? Aí não, a carne assada aqui é na panela de pressão. Aí eu, tá bom, então eu vou querer um churrasco. Que eu gosto também. Mas fala aí, Lucas, você analisando, a comunidade aqui já tá com 11 anos. 11 anos. Fora isso, teu pai pastoreou outras igrejas, teu pai deve estar, sei lá, quase 30 anos de... Eu acho que é nessa parte, 25 a 30 anos pastoreando. Pronto. Então ele já viveu dentro do estado, em cidades pequenas, em cidades maiores. Então fala um pouquinho assim, o que você tem visto, a tua percepção, no sentido de o que o povo paraense, a leitura bíblica paraense tem assim para ensinar não só o Brasil, mas ensinar o mundo, né? O que vocês têm de ponta assim, você fala, meu, isso aqui é a nossa cultura, Isso aqui é o povo nosso, precisa aprender, é o nosso jeito. Antes da gente gravar, eu estava conversando com o Daniel, com a família aqui, e eu acho que nossa família, nossa casa, eu acho que ela viveu não só essa realidade de culturas do país, porque a gente já visitou outros estados, a gente percebe as nossas diferenças, mas o que o Daniel falou é uma verdade, a cultura dentro da própria igreja, né? Assim, nós crescemos numa cultura de uma igreja bem mais pro lado pentecostal, e quando já ficamos mais próximo da fundação da comunidade, nós já estávamos bem mais do lado reformado. Uhum. Então eu falo que a nossa casa em si já é um choque, uma diversidade cultural gigante, assim. A gente mesmo, tu chega em casa, tu vai ver um meu irmão de um jeito, eu de outro e meu pai de outro. Sim. E os três assim, convivendo, vivendo o propósito, amando o mesmo reino, apostando as mesmas ideias, mas fazendo às vezes de maneira muito diferente. Ontem foi engraçado que terminou, o Dani tá aqui também porque do curso Pregação para Todos, e terminou o curso lá, tava alguns irmãos da igreja, e meu irmão e meu pai pregam, né? E Deus deu a graça, logo quando saiu do curso, eu vi os irmãos lá na frente, assim, o Mateus é esse jeito todinho. Aí o outro, o pastor Tadeu é isso tudinho. Aí eu sou mais um indefinido, parece que eu sou o meio termo dos dois. Assim, o Lucas é desse jeito, porque a gente aposta do mesmo jeito, é muito engraçado isso, né? O papai sempre fala da unidade. Nós apostamos na mesma coisa, cremos no mesmo reino, nas mesmas filosofias, assim, de reino, de relação, de como tratar uma igreja, mas a gente faz de maneiras diferentes. Uhum. Ou seja, o nosso jeito de fazer é muito diferente. Sim. Um tem uma linha mais presbiteriano, outro tem uma linha mais assembleiano, outro fica no mais batista, e a gente trabalha junto na mesma igreja. Eu acho que isso é um diferencial não só da nossa casa, mas eu falo do modo geral do nosso estado, assim. Porque como a gente tem um choque cultural bem grande, porque a gente é bem perto dos povos indígenas, dos ribeirinhos, na nossa cultura, nós estamos numa região perto do Marajó, em que ainda se vê os símbolos marajoaras que a gente, às vezes, muito nem entende aquele símbolo. Coisas que os caras vão olhar, uma criança que olha, até nas próprias escolas de Belém, que o cara ainda não cresceu muito para conhecer um pouco da região ao redor, o cara vai olhar e falar, isso aqui eu estudei nos astecas, nos incas, os caras não vão perceber que é aqui do lado esse tipo de escrita. Então eu acho que a gente é somado de tanta cultura perto que a gente consegue, assim, abraçar muita coisa e não abraçar só nossa cultura, abraçar fora também. É isso que eu estava conversando com o Daniel lá quando chegou. Que eu falei que o nosso jeito de ser, acho que tanta cultura que tem de povos do lado, que cada povo tem seu jeito. A gente também é dessa cultura do interior e da capital. Uma capital muito urbanizada, uma metrópole de 2 milhões de pessoas. Uhum. E as cidades pequenas com 40 mil, 35 mil pessoas. Então são choques muito diferentes. O cara, tanto que eu acho muito engraçado quando o Dani vem pra cá, os irmãos perguntam, aos que não foram em São Paulo ainda, mas eu mesmo já passei isso. Dani, bora ali em São Paulo. Quando cheguei lá, o Dani falou, Lucas, é 3 horas. E aqui pra nós é quase um absurdo, assim, falar que 3 horas nós vamos rodar dentro de uma cidade. Então, assim, no meu coração, de tanta cultura, tantas formas, a gente acabou acolhendo muito. Porque como a gente percebe muita coisa ao nosso redor, a gente começa a perceber que nós temos um coração muito acolhedor. E eu sempre falo pro Denis, Deus deu a graça desse ano de Macapá, e Macapá é um estado do Pará em outro lugar, é muito parecido, cultura, tipo de comida e tal. Tanto que lá eu não estranho comer, que eu tenho uns problemas de comida e lá é muito tranquilo. E eu falei isso pra lá, na igreja que nós fomos lá, eu falei, irmãos, às vezes nós não percebemos, o Paulo Júnior sempre fala um negócio muito bacana, até uma frase de uma música, de uma camisa, parece, que nós temos pobrezas e riquezas. E as nossas riquezas têm que encontrar a pobreza dos nossos irmãos,
E assim como as nossas pobrezas, algum irmão vai encontrar essa riqueza. E assim eu sempre falei para a igreja do Vance esses dias, que nós temos uma riqueza que é do nosso povo. Assim, o jeito da gente acolher. Nós fomos numa cidade, acho que faz uns 8 anos atrás, e aqui tem a cultura do açaí, né? E o povo paraense é apaixonado. E eu lembro muito bem, eu era bem menor, e o cara foi nos vender o açaí, só que não tinha como beber lá o açaí, em Cametá, a cidade de Cametá. E ele simplesmente abriu a porta da casa dele, colocou 4 desconhecidos, sentou na mesa com eles, e açaí, serviu açúcar, e serviu o que nós chamamos de farinha de tapioca, farinha d'água, como se nós fôssemos conhecidos. Então, é um jeito, eu acho, muito ímpar da gente ser. Porque, infelizmente, está chegando numa humanidade que cada vez a gente desacredita nas pessoas por causa de frustrações e decepções. E a gente vai desacreditando. Parece que o povo paraense é aquele povo que, fizeram mal comigo, amanhã eu já esqueci, meu filho. Amanhã tô apostando de novo no povo, apostando de novo na gente. Eu acho isso muito bacana. Não sei se também tem muito a ver com um pouco do que o nosso povo sofre também, às vezes, de muitas atuações até dos nossos gestores, não sei. Se esse sofrimento faz com que sempre a gente tenha o coração mais aberto a acolher, a receber. Aqui a gente é apaixonado por ter gente em casa, na verdade. Assim, as minhas brigas com a minha esposa tem relação a isso. Que eu preciso, amor, né? Então eu tento dar uma freada a mais, porque senão a toda hora a gente tá junto. E pra mim isso tem muito a ver com o evangelho, assim. Eu sempre falo pro Daniel, isso tem muito a ver com o evangelho. A ideia de a gente receber em casa, receber como família, ter como nossa casa e fazer questão de os irmãos, às vezes, ficarem enjoando para comer. Eu sempre falo que o povo sempre sai gordo. Pra comer. É um termo, a gente não usa esse termo. Enjoando para comer, perturbando, insistindo para que a pessoa coma, para que a pessoa... Eu tenho tantos irmãos que chegam aqui e falam, meu Deus, tô saindo mais gordo, porque aqui é algo nosso. Sempre tá na mesa, sempre tá comendo, sempre tá recebendo as pessoas. Sim. E eu acho que é do nosso povo, assim. Não só o nosso, a parte do norte, nordeste. Um exemplo muito claro disso foi com os irmãos da DOCA. Em junho, agora eu fui na DOCA, né? E eu cheguei no Dia dos Namorados na DOCA. E eu amo os irmãos da DOCA. Assim, eu tenho uns irmãos ali que eu sou apaixonado. Tem uns que eu fico citando aqui. Eu não vou nem citar o nome, que é para os outros falarem que eu esqueci. Mas tem uns ali que eu sempre falo, Dani, como tá esse irmão? Como tá esse irmão? E tinha uma irmã que eu não conhecia. Eu acho isso muito grande. E eu cheguei lá, as mesas, o irmão já tinha ajeitado as mesas para os casais tudinho e tal. E eu, por coincidência, sentei na mesma mesa que um casal que é da nossa região e tá lá. Um é do norte, outro é do nordeste, e eles sentaram na minha mesma mesa. E assim, eu lembro que foi 2 horas, eu e eles conversando. E foi bate-papo e falar alto, e a gente percebe uma hora que parece que é só a gente ali. Assim, parece que os caras ficam nos olhando estranho, mas que é o nosso jeito. Assim, eu acho que o jeito de receber, parece que a gente já se conhecia há muito tempo. Tanto que em um dia, eu acho que eu sabia já a vida todinha deles, pela cidade que eles já tinham andado, chegado lá. Porque a gente se abre muito fácil. Claro que tem alguns perigos, eu falo isso, que o nosso mundo hoje é bem mau, né? Mas, assim, é uma ingenuidade que eu acho que às vezes falta no nosso povo, assim, na igreja mesmo. A gente continua apostando nas pessoas. Esses dias aconteceu algo em casa que às vezes a gente decepciona com algumas coisas, algumas pessoas, e entende que por uma pessoa o nosso coração esfria. E a gente não quer mais apostar em ninguém. E aconteceu isso com a nossa casa, com o nosso trabalho. Não uma vez, várias vezes ainda vai acontecer na vida, a gente sabe disso. Claro. Que pessoas vão decepcionar e tudo. Mas a gente sempre vem que fala, não é por causa de uma, a gente tem essa frase, isso é uma máxima de casa. Não é por causa de uma que a gente vai deixar de apostar. Porque senão a gente, daqui a pouco tem mais uma lista do que não fazer com as pessoas, não confiar, não entregar a vida, entregar Claro que a gente não entrega o coração se não conhecer um pouquinho também, né? Porque às vezes a gente não compartilha aquilo que a gente vive, os nossos sonhos, com pessoas que não sonham junto e lutam, ou pelo menos falam, irmão, vai lá. Se nem lutar, mas uma palavra de incentivo. Mas assim, a gente não pode deixar de apostar nas pessoas, de falar, não, eu vou abrir meu coração, vou abrir minha casa, vou abrir minha família. Vocês estão aqui essa nossa relação tem tudo a ver com isso. Eu sempre falo que isso aqui é um testemunho disso. A gente, há 11 anos atrás, quando a igreja fundou a comunidade, nós fundamos praticamente a nossa família e a nossa família, que até o grupo de amigos que caminhou com a gente
assim, deu uma sumida na época. E, assim, esse convívio que a gente passou uns 3, 4 anos, a gente se sentia muito só. Eu falo que é a palavra que meu pai expressa. A gente olhar e falar, meu Deus, esse jeito da gente ser uma igreja parece que é até meio bagunçado, a gente parece que não tem uma organização, mesmo que a gente saiba o que nós estamos fazendo, mas parece que o povo olha de forma bagunçada, não tem ninguém. A gente não consegue encontrar ninguém e Deus nos permite viver uma relação com o irmão de São Paulo. E esse irmão de São Paulo nos faz encontrar pessoas da nossa região que têm caminhado junto. A comunidade do Reino, a Subterrânea, os irmãos da Igreja Sião. E assim, tem caminhado com a gente. E com essa mesma entrega, com esse mesmo coração. A gente tem tentado viver aquele negócio. Nós nem nos conhecíamos. Questão de um mês, todo mundo é muito família. Um já visitou os eventos da igreja do outro. Uns já fecharam a sua igreja no domingo para estar na igreja do outro irmão. Uhum. Então, assim, é algo muito, eu acho, nosso, assim. Sim. O meu irmão sempre fala que nós esquecemos um pouco as performances. E a gente tem entregado o coração, porque eu não tenho nada contra a gente fazer algo melhor, algo mais bonito. Só que o meu problema é quando o nosso coração tá entregue só nisso. Uhum. A gente tá questionando o jeito que vai fazer e não questionando o que nós vamos entregar. E assim, a gente tá muito preocupado com os nossos 3 jeitos. E assim, a gente tem que colocar mesmo o que nós vamos entregar no coração. E Deus nos deu a graça de conhecer esse encontro com a família Doca, depois a Sal da Terra. E hoje, eu falo, já desse eu falei pro Vantes, na igreja do Vantes, se estiverem gravando, mandem pro Daniel. Falei, eu acho que o Daniel foi mandado por Deus só pra gente se encontrar. Porque o Daniel, ele tá longe. Nós estamos falando de quase os 3.000 quilômetros. Então, a nossa relação com o Daniel é por internet. E de vez em quando, umas 4 vezes no ano, ao vivo. Mas a gente está perto. E Deus envia um irmão para um encontro. E graças a Deus, permanece nessa relação. Mas assim, ele cumpriu uma vocação, uma missão de fazer a gente se encontrar e tentar expandir um pouco isso que a gente tem vivido. De entregar coração, não ignorando a performance, mas entregar mais o coração do que a estrutura ou o jeito da gente ser como estrutura, né? Mas sim, entregando o nosso jeito ser mesmo, a nossa pessoa de ser, o nosso jeito acolhedor. E eu acho que assim, quando eu falo acolhedor, não tem como falar do meu pai, né? Eu acho que é a pessoa mais acolhedora. A foto que todo mundo posta com ele é numa mesa tomando açaí. Eu acho isso muito ímpar, assim, eu sou apaixonado, porque é o que a gente crê, é comendo junto. Eu falei pro Felipe é o irmão da Doca que teve semana passada com a gente, falei, conheço o Dani desde 2016. E já tivemos conversas muito sérias. Assim, de parar e falar, não, vamos conversar sobre isso. Mas as minhas maiores memórias com o Dani é vôlei, comendo, brincando paintball, dando uma surra no kart. Então, é questões de convivência, de uma família. E a partir desses momentos, a gente conversa sobre as nossas casas, conversa sobre as nossas igrejas. Mas os momentos não são momentos dentro de prédios, mas são momentos de família. Sim. De sentar numa mesa depois do paintball e cada Carolzinha, eu acho que alguém ia gostar de estar aqui, esse lugar seria Passarinha. Tem que levar o Matias em tal lugar, porque a partir das nossas relações a gente vai entrando na casa um do outro e vivendo uma graça que eu acho que é só Deus mesmo, porque se não fosse Deus, nós nunca nos encontraríamos, porque é muito improvável um irmão de Santo André encontrar com o irmão de Jaderlândia, assim, tinha nem muita probabilidade disso, mas Deus fez esse encontro, marcou pessoas para estar ali, e a gente tem vivido isso aí já uns 8 anos juntos, assim. Sim, você tá falando aí desse ponto, que é um ponto positivo, não só do paraense, mas de todo o povo mais do norte. E até, nesse sentido, até os mineiros se parecem também. Essa ideia de são mais acolhedores, abrem a casa. O mineiro tem o pão de queijo e o café, né? Vocês têm o açaí e uma infinidade de frutas aqui que, de fato, nós não sabemos o nome. Não chega lá. São frutas que são muito daqui. O próprio açaí que a gente toma aqui não tem nada a ver com o açaí de lá. Então, a gente encontra aqui, aliás, a gente está aqui de frente com muitos açaís aqui, vocês estão vendo na parte de trás, e a gente fica vendo, assim, de fato, o quanto que vocês são acolhedores, o quanto que a igreja
valoriza as pessoas, o quanto que vocês fazem o melhor do jeito de vocês, mas entre um investimento para algo que seria mais caprichoso, entre aspas, e um investimento na vida de alguém, vai sempre ficar com o investimento na vida de alguém. A gente vê o quanto que as pessoas têm crescido aqui, o quanto que os irmãos têm crescido. Eu lembro, quando começou a comunidade, era uma coisa assim, todo mundo chegava de bicicleta, vinha 4, 5 na Honda Bis, que é muito diferente para nós, assim. Aqui quem usa capacete é bandido, lá não tem como não usar. Então, assim, é uma coisa muito louca. E esse é um ponto bem positivo que a gente aprende aqui. O quanto vocês recebem a gente. Então, a gente já trouxe aqui diversos irmãos, diversas irmãs que passearam aqui, que frequentaram a casa de vocês, que foram hospedados por outros irmãos. E a gente tem esse mesmo testemunho. A igreja do Pará é uma igreja acolhedora. Ao mesmo tempo, para não falar que tudo são flores, né? A gente também vê que há muita coisa gerada aqui, no sentido de uma teologia rígida, né? Uma teologia rígida, ambientes de uma hierarquia assim destrutiva dentro das comunidades, e muito disso também assim encontrou seio aqui, né? Encontrou espaço nesse lugar. Então, assim, já que para nós o ponto positivo da nossa cultura aqui é o ser acolhedor, o que você acha que é o contrário? Assim, você fala assim, cara, a gente tem dificuldade. Eu falaria que é rigidez, assim. Vocês são muito rígidos, é muito difícil mudar qualquer coisa aqui, difícil falar sobre alguns pontos culturais. Então, as pessoas aqui, né, entendem que toda cultura acha que está certa, né? Mas a rigidez aqui, ela é um dilema. Talvez você discorde de mim, mas o que você acha que é um ponto assim difícil na cultura aqui? Você fala assim, rapaz, o evangelho nessa parte cultural, ele tem que trabalhar muito aqui. Eu não sei, assim, o que o Dani falou, vai desenhando, a palavra não muda, eu acho que é rigidez. Por nós sermos berço de algumas instituições muito rígidas na sua doutrina, no seu jeito de ser, eu acho que isso influencia muito, na verdade, porque as pessoas, do jeito que a gente se importa com as pessoas, às vezes o povo pensa que se importar com as pessoas é importar com o jeito de vestir, é se importar com o jeito, não com o jeito que ele vai tratar a esposa, não o jeito que ele vai tratar os filhos, mas é o jeito que ele se comporta como vestimento, né? É o estético, é a personagem que a pessoa tem que parecer na igreja. Hoje mesmo de manhã, tava tendo uma passeata, e tá, assim, gente, tá um calor, assim, é muito quente aqui. Muito quente. E aquela passeata dos irmãos, tudo de terno, assim, eu fiquei, meu Deus, como que eles estão dando conta? Mas, é isso que tá falando, é estético, né? Não tem como, né? E assim, eu percebo que a nossa cultura também, ela baseia nisso. Por exemplo, não sei se vai para corte depois, mas eu vou deixar isso claro. Temos algo que se assusta um pouco o nosso povo, quando vai se falar de álcool, assim, da bebida alcoólica. É muito diferente. Por quê? Porque culturalmente, para um cara mais sulista, mais europeu, o cara pega o vinho ou a bebida alcoólica para celebração. Muitas das vezes em alguns casos, por ser um ambiente mais frio e ser uma bebida mais calorosa, né? E tudo. Isso é uma cultura que tu vai olhar para um cara na Alemanha e vai falar, o cara tá celebrando a vida, tá celebrando tudo. Só que a nossa cultura é dos caras irem pra bar beber, pra barzinho de esquina. Tanto que existe, eu não sei, deve existir essa palavra lá. O cara ficar porre, o cara pegar porre. Ficar bêbado. Ficar bêbado. Então aqui tu já olha pra uma pessoa, tu não vai olhar e falar, aquele cara tá com uma bebida pra celebrar a vida. Não, tu já olha por ser tão normal ou generalizado isso, tu já vai falar, não, ele é pra ficar porre. Então, assim, como a nossa cultura é assim, acaba que ela fecha pro cara não tentar ensinar, para dizer não. Eu falo muito isso. As nossas igrejas estão acostumadas a dizer não. E não querem ter o trabalho de ensinar. Porque é muito mais fácil chegar, muito mais fácil, mas é mais arriscado a longo prazo. É muito mais fácil falar, não, isso não pode. Porque logo de início tu vai chegar e falar,
não pode, meu pastor falou que não pode, meu líder falou que não pode, a pessoa não vai fazer até por um medo, um temor, não sei. Só que a longo prazo a pessoa vai cantar com o texto bíblico, aprender do texto bíblico e vai começar a perceber que aquilo que não podia não era bem assim. Aí que eu falo que vem muita frustração de igreja. Porque a igreja que era para ser o lugar da verdade, do acolhimento, o cara descobriu que a igreja a vida toda mentiu para ele. Aí o que é que acontece? A decepção, a frustração, porque o lugar que era para falar a verdade mentiu para ele. E porque a gente não quer ter o trabalho de ensinar. Sim. Aí o que é que acontece? O que tem acontecido hoje, que o Dani viu hoje de manhã. Pessoas que estão ligadas na forma em que tem que se vestir, na forma que tem que falar, do jeito do evangelho que tem que pregar, esquecendo literalmente o amor, mesmo que eu acho também que hoje o evangelho tem caminhado muito pro amor sem a justiça, mas os caras estão aplicando uma justiça que não é de Deus, os caras estão colocando eles mesmos como juízes da história, como as pessoas que vão falar, não, isso pode, isso não pode, nós vamos falar, se não, assim a gente começa a ver um desenho muito parecido e assim, é até um problema da igreja evangélica, porque a gente critica muito os nossos irmãos católicos, mas às vezes a gente parece que está ficando muito parecido, assim. Não o católico de hoje, católico da época da reforma, que tem que acontecer. Nós começamos a colocar isso pode, isso não pode, olha, para alcançar perdão tem que fazer isso. A gente começou a entender o evangelho das obras. Sim. E uma pregação que era para ser muito batida é o evangelho da graça, o evangelho que a gente tem vivido como família, né? Mas das obras é muito forte, é o que nós fazemos, é o que as obras das nossas mãos fazem, do jeito que nos vestimos, do jeito que nos apresentamos, como a nossa família tem que estar impressa na igreja. Para ter uma ideia, tem igrejas aqui na nossa região tão fortes que os homens sentam do lado, as mulheres sentam do outro. E assim tu chega na igreja e a família está sendo separada dentro do local de culto, entendeu? Então tem muita força, assim, eu acho que da falta de querer ensinar. Porque quando ensina, tu começa a dar a liberdade do cara entender e tu torna pessoas mais maduras. Porque o cara não vai sair decepcionado. O cara não vai falar mentira pra mim. O cara vai falar, não, eu tô ali sabendo a verdade e tentando ensinar a outros irmãos. Tanto quando Paulo vai falar, ele fala os irmãos mais sábios, quando ele vai descrever sobre essa coisa de escândalo. Porque aí quando ele fala irmão mais sábio, ele tá falando, existem os ignorantes. Claro. Então, já que vocês são sábios, é o nosso esforço, é ensinar a quem não sabe. E tenho repetido isso muito para alguns irmãos, porque essa é uma pergunta muito recorrente. É mais essa da bebida alcoólica, que é muito recorrente. Assim, às vezes chateia, porque eu falo isso já era para ter sido vencido, mas ainda é pauta até de discussão. E eu viro e falo, não, irmão, o que a gente está aqui é para ensinar, e se for necessário, eu não bebo, não tenho Cristo também, mas se for necessário, ninguém vai beber na frente do irmão até o irmão aprender. Porque a gente vai querer ensinar para o irmão, para que o irmão mude a mente, porque eu acho que essa rigidez que o Dani fala, ela tem tudo a ver com a falta de querer ensinar. Porque ficou muito fácil a gente só dizer não, a gente proibir, a gente falar para os nossos filhos, achando que nós estamos ensinando, porque no nosso coração a gente está falando, não, assim que se ensina. E a gente não tem parado, porque parar gasta tempo. Parar do lado do irmão, empenha a vida, empenha a família, empenha a casa, que tem tudo a ver com acolher. Tu virar e falar, eu acho que funciona assim, vamos ler junto, irmão, vamos viver junto. Que é o próprio Dani que sempre fala, quando Jesus chama, Jesus não chama para ouvir o que ele vai falar. Jesus chama para ver, para enxergarem o que ele está fazendo. E nosso problema é esse, porque a gente não quer que eles ouçam o que não pode, e a gente não quer ensinar que eles vejam o que tem que fazer. Aí vai criando essa rigidez. E essa rigidez a gente percebe muito nas famílias de antigamente, né? Antigamente o pai falava só não, mãe falava não, e ninguém queria ensinar nada. E eu acho que está faltando isso para a nossa igreja, no nosso estado, falando da nossa realidade mais local, é o empenho em querer ensinar, de fato, a verdade, não colocando a verdade como sua, que é um outro mal. Colocar a verdade como sua e absoluta. Mas tentando ir para o evangelho, e no evangelho pregar o que nós falamos de não uma cultura ou outra, mas a cultura do reino, porque aí a gente vai parar de falar, não, aqui pode, ali não pode, não. Nós estamos plantando uma cultura que é do reino, que vai muito além das fronteiras do que é o estado do Pará, do que é São Paulo, do que é Brasil, mas sim do que é o nosso propósito e vocação no final das contas. Tem questões que são culturais de cada estado, né? E tem algumas pautas que são isso que você falou. São rigidez que um estilo de vida
que até a igreja evangélica brasileira, quase como um todo, adota, e que se ela viajasse um pouco mais, se ela lesse um pouco mais. Então eu tenho insistido isso com os irmãos da congregação lá, e tenho insistido com vocês aqui, com todo mundo que me conhece, essa ideia de vai lá e vê, vai lá e conhece. Então, essa pauta da questão da bebida alcoólica é um dilema. Então, é difícil, mas tem muitas outras coisas. Então, a igreja passou pelo movimento da tatuagem, muita gente ainda fala sobre isso. A igreja passou pelo movimento da bateria, antigamente, da guitarra elétrica. Então, a igreja sempre vai ter os seus desafios de rigidez. E a gente sempre vai ter que pensar, né? Usar a cabeça. E uma das coisas que tem ajudado a gente é, de fato, a estrada. É esse convívio com o diferente. Eu acho que o que prejudica demais as denominações e os estados é o fato de serem muito fechados. Então, a maioria das pessoas aqui, maioria não, mas muitas pessoas, se você pegar da tua própria congregação lá, não saíram do estado. Não conhecem o próprio estado, não foram na Ilha do Marajó. Então, entre os paraenses aqui, eu tô lá na classe mais paraense. Porque eu fui em Salinas, que é a praia mais famosa, assim, né? Eu fui no Marajó. Andou de búfalo. Andei de búfalo no Marajó, antes da polêmica daquela música, já tinha ido lá no Marajó. Fui desse interior aqui, assim, eu puxo no Google fotos, fica marcando pontinho, assim, da onde eu tive aqui aqui no Pará, perdão. E eu vejo assim, caramba, que riqueza. Então, quando a gente esteve lá no Marajó, a gente encontrou um povo lá. Por outro lado, quando eu vou para o Rio Grande do Sul, eu encontro um outro povo, que é um povo de Deus, com outra cultura, com outra forma de pensar. E aí eu tenho que fazer uma pergunta honesta: quem é que tá certo? Então, assim, eu sempre falo pro cara, você vai pagar esse preço mesmo de considerar todo aquele povo lá errado? Porque você é rígido no teu... Claro, há coisas que são absolutas. Sim. E, infelizmente, tem gente abrindo mão do absoluto. Mas há questões que só são culturais. E que a cultura do reino de Deus tem que sobressair. Então, por exemplo, maltratar a criança. Isso não é... Em nenhuma cultura é certo. Entendeu? Ofender pessoas. Em nenhuma cultura isso é certo. O evangelho tem que trabalhar isso. Em qualquer cultura. Agora, vestir determinada roupa. E aqui é engraçado. Porque aqui, a gente está num restaurante aqui, deve ter aqui, sei lá, umas 300 pessoas aqui. Deve ter uns 2 de tênis aqui, eu e mais alguém. No entanto, quando a gente for pro culto lá, se esse povo fosse chamado pro culto à noite lá, estaria todo mundo vestido de calça, de camisa, e isso aconteceu com a gente. A gente foi lá no culto de uma igreja aqui, e a gente perguntou pro irmão, como é que é lá? Não, lá é super tranquilo, o pessoal aqui é super solto. Tá? Aí foi o pessoal lá da minha igreja. Tudo Não, só o Gui, eu acho que foi de chinelo, eu acho. Mas o resto foi tudo de bermuda. E eu falei, foi uma calça, velho, não cai nesse conto. Essa coisa de é todo mundo solto aqui, quando é todo mundo solto na vida, mas quando entra no templo, aquele negócio do sagrado, da oração, e graças a Deus que é sacro mesmo, é sagrado, mas tudo é sagrado, a vida é sagrada. Então, assim, cara, pra gente não estender demais, até para não comprometer a questão de volume, né, de áudio, etc., dá uma palavra aí, a gente sempre tem lá os 2 minutos pro mundo, algo que, ao longo desses 10 anos, não só relacionando comigo, mas você já tiver em Uberlândia, você já tiver em Goiânia, você já frequentar a casa de outros irmãos que têm culturas diferentes, o quanto que sair daqui e conhecer no próprio Ministério Sal da Terra igrejas que comungam, mas que não concordam liturgicamente, às vezes até teologicamente, o quanto que isso tem sido enriquecedor para vocês, e uma palavra de incentivo aí para a gente acabar bem para cima essa nossa conversa aqui. Para nós tem sido uma graça mesmo conhecer toda essa galera assim, gente bem diferente. Eu falo que as próprias 4 igrejas que convivem aqui
se colocarem os 4 pastores um do lado do outro, vai falar, esses caras, não acredito que eles comem junto, conversam junto, mas eu acho que o segredo de toda essa conversa é nós não colocarmos as nossas culturas naquela mesa e falar, tá aqui o que é certo, mas simplesmente ouvir a vida dos outros, ouvir as histórias dos outros. E é assim que a gente tem enxergado essas mesas que a gente tem vivido aqui em Belém. E Deus tem nos dado a graça de viver também dentro do Brasil, né? Conhecendo os irmãos do Sal da Terra. Alguns pastores já vieram aqui, a gente percebe a diferença de um para o outro. Às vezes, como tu fala, até tem uma discordância teológica num para o outro. Mas não é isso que a gente está nem ligando ou valorizando, porque a gente entende que os caras têm muito mais para entregar do que eles vão falar ali. Eles têm para entregar a casa deles para nós. A gente enxergar ali dentro o que eles são, ver como são as pessoas. Então, para nós tem sido enriquecedor, essa é a palavra. Na verdade, eu sempre falo que isso é uma verdade, né? O mundo ele foi conhecido viajando, então a gente conhece mesmo, não o nosso mundo, mas o mundo geral viajando. Meu irmão sempre fala, Lucas, enquanto nós não sairmos daqui, a gente vai ficar numa caixinha e pensar que o nosso mundo é essa caixinha e pensar que o nosso jeito é o jeito de ser, o nosso jeito é o jeito de fazer. E eu tenho, os irmãos que vocês vão assistir, uma galera da juventude que anda comigo da igreja, e eu às vezes coloco eles numa situações meio complicadas. Eu levo para umas igrejas, assim, que os caras nos convidam para fazer programação que não tem nada a ver com a gente. E eles chegam lá, terminam o culto, eles falam, Lucas, por que tu não levaste para lá? Eu falei, porque é necessário. Uhum. Porque a gente precisa olhar e falar, tem graça na vida dos irmãos. Sim. Os irmãos estão adorando ao nosso mesmo Pai. Os irmãos fazem do jeito diferente, mas ali tem transformação. Ali tem vida transformada. Ali tem irmão de oração que às vezes ora muito mais que a gente. Ali tem irmão que se esforça com bondade aos outros, ajudar os outros. Então tem virtude. Então é necessário sair. Quando o Dani sempre fala que essa saída é viajar para outros lugares, mas não só viajar. Na nossa própria região, vai e frequenta uma outra igreja. Sim. Isso é vai e visita. Culto no domingo, mas outra igreja tem no sábado, tem um estudo bíblico, vai lá. Ninguém está falando para passar ou para chegar lá criticando, que é um outro mal. A gente chega lá para avaliar culto. Ninguém pediu, mas a gente chega lá para avaliar culto. Não, chega lá para desfrutar com os irmãos. Vai lá, conversa, faz relação, brinca, porque isso vai ser enriquecedor para nós. Para a gente olhar. Eu faço matemática, então na matemática tem coisas que a gente prova pela negativa. A gente não prova mostrando que está certo, a gente prova mostrando que não está certo. Então, às vezes, a gente olhando algo que a gente vê na vida do irmão e fala, não, eu acho que não era bem assim, até a nossa fé vira e fala, não, a gente vai fazer desse jeito. Então, às vezes, olhando e falando até virtudes dos irmãos, às vezes coisas que não estão dando certo, que acontecem, às vezes na caminhada, a gente vê olhar e falar, não deu certo ali. Então, se não deu certo ali, não vamos insistir, que é necessário mesmo, não só viajar longe, mas na nossa cidade mesmo, ver outras culturas, ver outras igrejas, absorver de outros irmãos. E a palavra que eu tenho é essa, assim, é o que a gente tem vivido, dado a graça do movimento. Tem uma frase que quando o Paulo Júnior falou, para mim faz muito sentido, que eu sou da área de exatas, né? É que o trabalho é força vezes deslocamento. E eu sempre fui muito apaixonado por física. Então, o trabalho que chama momento linear, ela é dado pela força que a gente aplica versus deslocamento. E a gente está insistindo em querer fazer o trabalho de Deus aplicando muita força. E o texto bíblico já diz que o fraco somos nós. A gente tem que entender que nós somos os fracos, assim. A gente tem que se colocar na posição de que a nossa força vem do Senhor e Ele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Então, esquece a aplicação de força. Então, qual é a nossa parte do trabalho? É o movimento. Então, quanto maior movimento fizermos, o trabalho vai ser... Não vai falar que é perfeito, porque a força vem do Senhor. Mas é um trabalho que nós vamos entregar tudo e vamos fazer o trabalho. Então, nosso papel, eu acho que termina aqui, é insistir no movimento. E o movimento para a física é o movimento da vida, é o deslocamento. É o você sair mesmo do lugar, é o visitar outros lugares, convite está feito aqui. Se você quiser vir em Belém do Pará, o que mais tem casa, igreja e comida para fazer aqui. Então, comunica com o Dani, fala, Dani, quero ir em Belém, tem família para receber, porque para nós vai ser um deslocamento de graça, assim, porque a gente não vai precisar ir para conhecer vocês estarão aqui para que a gente conheça. Então é uma graça, sim, Deus continue abençoando a vida desses irmãos que têm se dedicado a isso, que eu sei que não é só o Daniel, tem uma galera por trás que se desdobra, aí eu conheço uma dessa galerinha, para que a gente entregue esse Proposições na Estrada, que tem sido tão bom quanto lá no estúdio, né? Porque a gente tem olhado alguém na praia, alguém numa praça, e visto tanta coisa diferente, assim, e tanta coisa de Deus, que às vezes muito de nós a gente dá até crédito para quem não era, diz que é do diabo, que não tem nada a ver.
São coisas que o nosso Pai criou e criou para que a gente desfrute, para a gente curta e para que a gente aproveite mesmo com os nossos irmãos. Então é isso, meu irmão, mais uma graça estar com você nesse desafio aqui. Valeu, gente. Valeu, Lucas. Eu acho que é isso. A gente tem que deslocar. As pessoas não entendem isso ainda. Até na nossa congregação há rigidez, né? E as perguntas que a gente mais responde, por que vocês viajam tanto? Vocês viajam tanto? Vocês viajam tanto? Parece que a gente gosta de viajar, não é uma preferência. Então, eu tô aqui gravando, tô com vocês aqui esse final de semana. A Sarinha tá lá, o Matias tá lá, a Carol tá lá. Ontem foi a apresentação da Sara lá na ginástica. E pronto, os irmãos estão lá. Tem gente de Belém lá em casa. Tem gente do Rio lá na casa do Gui, lá na nossa congregação. Então, eu não acho que tem a ver com uma preferência, tem a ver com uma decisão. Toda vez que a gente desloca, a gente vai fazendo com que essa força, né, até da física, faça sentido. A gente cansa, aquela ideia que a Bíblia traça, né? Aqueles que estão com o Senhor dão conta de voar e não cansar. Então, claro que fisicamente você cansa, mas é um renovo. Conhecer pessoas, ouvir histórias, perceber que aquela rigidez minha em determinado assunto era uma bobeira, era uma infantilidade. E agora, por causa desse irmão, eu entendi. Por causa do outro irmão, a minha cabeça abriu. Por causa do outro irmão, eu avancei. Então, esse esforço nosso de gravar com barulho, queda de água aqui, criança gritando, carro de som, o barco de som passando aqui, essa bagunça, é pra você entender que isso aqui tem beleza. É difícil para nós, né? Eu falo para vocês, para mim, o lugar barulhento é um desafio, mas nós aprendemos muito aqui. E a gente vai encerrando esse episódio, talvez só reforçando isso. Desloca, primeiro aí no teu bairro, na tua denominação, vai ver beleza, vai ver o que Deus está fazendo na esquina de lá. Se você tiver condição, vai em outro estado. E se você tiver mais condição, ou se você quiser muito, faz esse esforço, vai conhecer outro país, vai ver como Deus conhece, como Deus se manifesta através de outras culturas, beleza? A gente vai ficando por aqui, se Deus quiser. Semana que vem, a gente chega aí em ritmo de fim do ano, e é um tempo que a gente faz muitas promessas, né? Então coloca na tua agenda aí, o ano que vem, eu vou deslocar, eu vou conhecer pessoas, vou conhecer novas denominações, vou abrir meu coração para o que Deus está fazendo através de todas as culturas, em nome de Jesus. Sejamos uma bênção, até a próxima, fiquem com Deus. Amém, meu irmão.